quer dizer, todo o universo, o universo é energia, né? E a vida, ela vem da energia também, né? Então, assim, a própria energia humana, né? Então você tem, por exemplo, duas pessoas que vivem juntas, que se gostam, que têm uma atração uma pela outra. Essas pessoas, assim como elas têm uma conexão, no universo você tem a química. Né? A química não é só aqui na Terra, né? Porque nem falar, com tal pessoa deu química, com outra pessoa não deu química. A química, ela está em todo o universo. Né? O hidrogênio, o Sol é feito basicamente de hidrogênio. Ele é 90 e tantos por cento de hidrogênio, é um pouquinho de hélio e 0, tanto de metais. Né? Mas ele é uma coisa leve. Né? O Sol ele é 500 vezes maior do que todos os planetas desse sistema solar somados. Ele é 500 vezes maior do que a soma, em tamanho. Mas em peso, ele é menos, porque lá você praticamente não tem, como tem aqui, o ferro, o níquel, o cobre, os metais, os elementos pesados. Né? Mas essa energia, né, que fica ali, lá, se você pegar do miolo do Sol, eu não lembro agora em números, mas eu lembro de um número que era 1500 anos, porque assim, lá no miolo do Sol você tem hidrogênio, e na beira do Sol você também tem hidrogênio. Para ele chegar do miolo, do meio, até a borda, é um número absurdo assim, de anos. Eu não lembro se é 1500, depois que já está perto da borda, ou se é do miolo, porque ele vai muito mais do que quintilhões, são números absurdos, né? De átomos. Então ele vai se batendo de um para o outro, até que uma hora ele chega e sai e vira luz, o espectro dele, e daí viaja pelo universo. Então, assim, está sendo estudado hoje pela física quântica, porque o pessoal das antigas, eles... lá o Jesus, né, por exemplo, que estava no deserto, ele sentia o Espírito de Deus. Né? Aí você tem os egípcios, você tem os iranianos, que dizem que a primeira religião foi no Irã. Aí, agora, o que eu saiba, eu não sou um grande estudioso disso, o Renner sabe bem mais do que eu, parece que o primeiro Deus foi no Egito, daí não era ainda o Deus único, né? Tinha o Deus da floresta, o Deus do mar, etc. E outros. Então, assim, esse pessoal das antigas, eles sentiam Deus, né? E tem alguns dos conceitos deles que podem ser úteis, não é que podem ser úteis, que estão válidos hoje pela ciência. Né? Então, aquele negócio, os egípcios gostavam dos cristais, eles penduravam o cristal aqui no colar e tal. E hoje está comprovado que o cristal, ele atrai energia. Né? Então, você tem a CPU do computador, ela é feita de cristal. Eles refinam, não é lixar também, tem uma palavra lá. Como se você fizer uma usinagem nele, você deixa ele numa situação, numa posição que ele multiplica muito os sinais, né? Os bits, bytes e tal. E aí mas isso vem das antigas. Hoje é mais difícil a gente sentir Deus. Algumas pessoas são muito espiritualizadas, mas nessas cidades, selva de pedra que a gente vive, para se comunicar de uma maneira mais espiritual, assim, sentir, as pessoas às vezes viajam, né? Vai para a praia, vai para a montanha, né?
Tem gente que vai para a igreja e sente lá dentro uma coisa mais divina, assim, mais espiritual. Agora, hoje a física quântica ela está dando condições de investigar como que o espírito funciona. Porque existe uma física, existe uma química, né? Existe muitas coisas, não é simplesmente uma abstração, né? Que a pessoa acha, porque tem gente que diz, eu já vi gente dizer que o espírito nem existe, que o que existe é a pessoa, a energia, a pessoa acorda, vai trabalhar e tal, o pensamento. Tem gente que acha que está aqui o nosso... eu sempre me confundo, você é psiquiatra ou psicólogo? Eu sou psicólogo. Psicólogo. Então, assim, vocês estudam o cérebro, né? Então, assim, hoje tem uns conceitos que dizem que nem toda a memória fica toda a lembrança fica dentro do cérebro, que você pode puxar, existe, assim como você tem a gravidade, você tem os planetas girando em torno do Sol, você tem o ar, né? Você manda um sinal de celular, como é que você recebe um vídeo cheio de imagens pelo ar, sem fio nenhum, né? Então, você tem a vibração o sinal eletromagnético, ele vem por radiofrequência, pelo ar. Toda essa imagem que você está vendo no teu celular, na tela dele, é uma vibração. Então, você manda, né? Então, por exemplo, as pessoas têm conexão. A ciência tem uns estudos que a mãe e a filha têm uma conexão, né? Que mesmo longe e tal, e essa conexão é como se fosse, vamos dizer, ou uma pessoa, né? O marido, a mulher, e etc. É como o celular. Se eu mando uma mensagem para o Renner, quer dizer, existe uma frequência. E a frequência humana, ela tem uma frequência, ela tem um sinal. Então, por exemplo, se você gosta dele, existe uma frequência física que está por trás desta frequência humana, né? Então, assim, aí você tem uns conceitos, assim, a luz, por exemplo, a luz que sai do Sol, ela pode vir iluminar a Terra. Vir aqui, então, vira energia solar, vira luz, vira calor, mas a grande maioria do Sol, porque o Sol é muito maior do que a Terra, ela vai para fora, né? Ela pode ir ou para outros planetas, ou para fora do sistema solar e vai para o universo. Leva mais ou menos 8 minutos para a luz chegar na Terra, do Sol para a Terra. E leva mais 15 para ela passar do último planeta e sair fora do sistema solar, e ela continua viajando, né? Eu estou falando essas coisas dos planetas porque o espírito humano, ele tem a ver com o universo. Assim, tudo, a vida, tudo é uma coisa só, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem no corpo cálcio, tem zinco, magnésio, e todos esses elementos, eles estão no universo, fora da Terra também, né? Lógico que o Sol tem poucos elementos metálicos, mas nos meteoros e em outros lugares menos quentes, porque o Sol é tão quente que ele faz o metal virar líquido e evapora. Mas tem outros lugares do universo que não são exatamente as estrelas, que não são quentes, que tem os metais. Então, assim,
o que tem a ver o universo com a vida humana e com o espírito? Você tem um elemento assim que ele, você tem umas ressonâncias, você tem como se fosse vamos dizer assim, entre aspas, uns espelhos, que o grande elemento